Os dias estão acelerados. O mundo nunca esteve tão conectado. As pessoas correm de um lugar para o outro. Conectadas 24 horas, seja por trabalho ou distração, muitos se perderam no mundo virtual. E estão perdendo o melhor da vida. Então pare. Desconecte. Desconecte. Boa noite, igreja. Hoje é uma noite muito feliz. É o nosso congresso de Chove, né? Com o tema Relacionando-se com Deus.
Como amar a Deus em um mundo que o despreza? A nossa divisa está lá em João 14:15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Fomos criados para glorificarmos o Pai. Esse relacionamento íntimo com o Pai, através do Espírito, que chamamos de comunhão, glorifica o nome dele. Somos chamados a termos uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Esse relacionamento com Deus, ele não é monótono. Por quê? Porque fomos chamados para viver de fé em fé, de glória em glória. Ele não é frustrante, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Não pode ser ruim, porque ele disse que a vontade dele era boa, perfeita e agradável. Não é fácil, mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Continuando o nosso culto, nós queremos convidar agora a irmã Carol para trazer uma oração. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor se faça presente, Deus, nessa noite, nesse congresso, Deus, que os corações estejam voltados para Ti, Pai, e que nada possa vir atrapalhar os nossos pensamentos, Pai, que nada possa vir desviar a nossa atenção, Deus, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É isso que eu te oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Temos agora uma leitura bíblica. Quero convidar a irmã Karine para trazer essa leitura. Boa noite, igreja. É com enorme alegria que celebramos mais um congresso de jovens, em especial neste ano, no qual completamos 20 anos de congregação. Gostaria de convidá-los a lermos juntos a palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Desde o princípio, Deus nos ordena que vivamos em amor. Como é falado no versículo, o amor ele é demonstrado através da obediência aos seus mandamentos. O amor, ele é o cumprimento da lei. E o cumprimento da lei é a medida certa do amor. Teremos um texto, um texto reflexivo com a irmã Nicole. Boa noite, igreja, graça e paz. Hoje nós vamos ler um salmo seguido de um texto. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Salmo 119, 5. Atualmente, as pessoas apresentam Deus quase que exclusivamente pelo seu amor, ao ponto de excluírem quaisquer obrigações diante de Deus. Vejo isto em alguns cristãos e me adiciono ao grupo para não ser injusto. Nas músicas, pregações. Hoje em dia, tenho ouvido muito a frase que me incomoda. Você é batista, tudo bem. Você não é radical como os outros. Aí penso, que diferença estou fazendo se não sou diferente? Onde estou errando? Tem me incomodado não fazer a diferença. Olho e vejo que algumas atitudes simples me levam ao erro, aceitando, por exemplo, a atitude do outro, cristão ou não, em ações que vão contra o que a Bíblia prega. Digo a Bíblia, pois não posso tomar como base a mim mesmo, pois certamente estaria caindo em minhas próprias verdades, que muitas vezes a palavra de Deus bate de frente. A partir do que vejo em mim e em outros cristãos, vejo que a perseguição à igreja mudou. Antes éramos caçados, agora somos conduzidos para concordar com o mundo. É uma caçada mais sutil e bem mais agressiva, só que parece ser menos dolorosa. Mas se, de fato, pararmos e adentrarmos na palavra de Deus, veremos que é tão dolorosa quanto as perseguições anteriores.
Afinal, se Deus se sacrificou por nós, será que Ele não nos cobra nada? Será que Ele tem que aceitar tudo? Uma coisa é eu pecar, reconhecer, pedir perdão e evitar cometer o erro. Outra coisa é eu errar e saber que Deus me perdoa de qualquer forma. Quero fazer a diferença. Quero ser visto como cristão que segue o líder Jesus e não mais um cristão por ser. JIA do site Prazer da Vida. Nós teremos agora o momento de louvor com o nosso grupo de louvor. Oi, gente, boa noite. Estamos aqui no nosso culto de jovens para louvar e adorar, engrandecer o nome do Senhor. E você que está aí nos assistindo, cante também conosco e vamos juntos adorar ao Senhor. Amém? Amém. Verbo vivo
Teremos agora mais uma leitura bíblica com a irmã Karine. Gostaria de convidar a lermos juntos a palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, irmãos, não façamos distinção dos mandamentos do Senhor como menores ou maiores, mas que obedeçamos a todos, porque é a lei de Deus. Como diz o versículo, aquele que obedece e ensina o seu próximo, este será grande no reino dos céus. Agora nós teremos um momento muito especial. É o momento da palavra, é o momento da mensagem, aquela mensagem que enche o nosso espírito, que enche os nossos corações. Nós queremos nesta noite, nós estamos muito felizes com a presença do pastor FP. Nós estamos muito felizes com a presença dele aqui. Nós queremos convidar ele para trazer a mensagem da palavra. Não perca tempo. Se desconecte agora de tudo lá fora. E se conecte com Deus. Conectado. Fala, meus irmãos, a paz de Cristo a todos. Fico feliz de cooperar com os irmãos aí da PIB, Planalto Caucaia, em mais um ano do Congresso de Jovens, pelo segundo ano consecutivo, né? Uma igreja aí tão séria e que tem a nossa admiração, né, e contar com algum nível de confiança por parte dos irmãos é realmente muito gratificante para mim, né? Então estou feliz de estar mais um ano aí podendo cooperar, né? Creio que Deus ele está revelando a sua verdade aí aos corações através das programações que estão acontecendo no Congresso, né? O formato agora é outro, né? Mas Deus ele continua cuidando da sua igreja, né? E a igreja de Cristo ela permanece viva,
né? Porque ela pertence a Deus, pertence a Cristo, então ela permanece viva. Então eu queria realmente reforçar aí a minha alegria, né, em repartir esse tempo aqui com vocês e colaborar para a propagação aí do reino de Deus, da mensagem do Evangelho, que é a mensagem do reino de Deus na terra. Como bem disse, né, o apóstolo Paulo em sua carta lá a Timóteo, né, pregue a palavra tempo e fora de tempo, né, contextualizando isso para a nossa situação aqui global, né, de isolamento. Pregue a palavra na internet, né, por telefone, mandando carta e seja lá o que for, né? Use aí da sua criatividade que Deus compartilhou com você para isso, para compartilhar da mensagem do Evangelho. E por falar de toda essa situação onde nós estamos vivendo, é preciso refletir sobre o caráter e a profundeza do que é o ser cristão, né? Para esse mundo aí tão doentio, tão egoísta, né? Que nós estamos vivendo e percebendo dia após dia, né? Nós podemos perceber todo esse aspecto pecaminoso quando nós aproveitamos a oportunidade aí do caos, né, que nós estamos vivendo aí, para nutrir, para disseminar aí os nossos posicionamentos políticos em favor de uma demanda nojenta. Enquanto as pessoas estão vivendo tudo que estão vivendo, nós estamos muitas das vezes nos preocupando em defender posicionamentos políticos, né? E isso demonstra o nosso aspecto pecaminoso da vida, né? E aí quando nós procuramos nos isolar num momento como esse, não porque nós queremos preservar a saúde e a vida dos demais, mas porque na verdade nós queremos evitar que esses demais eles possam nos contaminar. Então a nossa relação com a coerência cristã, ela está bem deturpada, né? Ela está bem distorcida, né? Tudo isso talvez porque nós ainda não compreendemos o que seja amar a Deus, mais ou menos por aí. Então eu queria começar aqui esse tempo orando para que o Senhor nos guie e revele aí a sua vontade por meio da sua palavra. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui a partir dessa plataforma, podendo compartilhar do Evangelho, podendo compartilhar da Tua mensagem. Te pedimos que o Senhor guie, Pai, os nossos passos, que o Senhor continue a cuidar das nossas vidas nesse período de pandemia, que o Senhor continue, Pai, a revelar a Tua vontade, Pai, a cuidar do Teu povo, como o Senhor sempre tem feito, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, o tema que foi proposto para falarmos hoje é um tema bastante pontual e, ao mesmo tempo, ele é importante desde sempre na história do cristianismo, que é como amar a Deus em um mundo que o despreza, né? Nós vemos nos relatos bíblicos, tanto o veterotestamentário como o neotestamentário, como os personagens bíblicos ali, eles lidavam com o conceito do amor a Deus em contextos de desprezo. Nós vemos também na história, né, a veracidade da Escritura, que tem um caráter profético em seu ensino e que torna o homem um ouvinte e praticante ali por meio da fé. A gente vê ela sendo descredibilizada em favor do quê? De um pensamento racional, isso na história. E tudo isso mostrando o desafio do Evangelho aos que se dizem amar a Deus. Tudo isso nós vemos em relação ao tema que está proposto para nós hoje. E o texto que nós vamos ler hoje é um texto que ele é curto, ele é simples, mas ele também, ao mesmo tempo, ele é profundamente teológico, que é o texto do Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 15. O texto fala o seguinte:
É um texto curtíssimo, simples, mas muito profundo. O texto fala o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu queria pontuar algumas observações aqui desse texto para que a gente possa refletir sobre o que ele está querendo dizer. Tem algo que é super importante, gente, para a nossa vida e que nós perdemos, na verdade, de vista, né? Talvez pela emergência aí, pela instantaneidade aí, pelo qual nós tocamos aí o curso da nossa caminhada, que é a definição do que nós falamos e daquilo que nós cremos. Nós perdemos de vista a profundidade de vários termos, de versículos bíblicos, tudo isso porque nós deixamos que isso tornasse um clichê, né? Ah, Jesus te ama. O cara fala, beleza, eu sei disso. Se tornou um clichê. Ah, Deus é amor. Legal. Pela graça sois salvos. Interessante, legal. Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Talvez a gente perdeu a noção do que tudo isso significa. Talvez a gente perdeu a noção da profundidade que essas frases, que essas falas, que esses versículos, eles implicam na prática. Então tudo isso é preciso que a gente reflita sobre os valores e sobre a profundidade das definições desses termos e de tudo que nós falamos e cremos, para que a verdade do Evangelho ela possa fazer ainda mais sentido na nossa vida, porque senão se tornam palavras soltas ao vento. E nós sabemos que a Escritura e todas essas definições, elas são muito mais do que palavras soltas aí ao vento. Isso é o que eu quero começar a pensar aqui com vocês hoje. O texto ele fala o seguinte: se vocês me amam. Ele começa falando isso, se vocês me amam. E só nessa frase inicial nós já podemos refletir sobre bastante coisa. Jesus ele está aqui falando isso para os discípulos, né, para os seus discípulos em um momento ali posterior à última ceia, né? Esse é um momento ali de tensão para os discípulos. Foi tipo um pai que reúne ali a família, né, para dizer que está com uma doença incurável e que a qualquer momento ali ele pode partir. Imagina então, dentro desse contexto aí, a tensão daqueles discípulos naquele momento. Imagina aí. E aí no versículo 1 desse mesmo capítulo aqui, capítulo 14, Jesus ele começa falando o seguinte: não se turbe o vosso coração. Essa fala de Jesus aqui, ela tem muita importância, porque os discípulos, de fato, eles acabaram de descobrir que aquele a qual eles estão andando ali há um tempo, né, que estão conhecendo ali, que estão fazendo parte da vida ali, esse aí ele vai embora, ele vai para um outro lugar. E Jesus ele tem a intenção com essa fala de acalmar o coração desses homens, falando o quê? Não estejam perturbados. Não perturbem o coração de vocês, se acalmem, não tem por que se desesperar. Eu estou indo preparar a morada de vocês. Irmãos, o amor não é um sentimento. O amor ele é uma missão. O amor é uma responsabilidade intransferível. Quando você diz que ama, você está, na verdade, depositando confiança nessa responsabilidade que você está afirmando ali. O problema dos discípulos é achar que amam a Jesus sem o conhecer por inteiro. Jesus, mas espera aí, nós não sabemos qual é o caminho. O Senhor está indo preparar a morada, tá certo, legal, mas nós não conseguiremos chegar a essa morada porque nós não sabemos qual é o caminho. Essa foi a indagação dos discípulos. É como se eles estivessem falando: Jesus, manda aí para nós aí no WhatsApp a localização, para que a gente possa procurar no GPS e chegar, ir por esse percurso aí, esse caminho, e chegar a esse lugar de morada, né?
E aí Jesus ele responde: eu sou o caminho. Esse caminho aqui é singular. Ele aponta para uma certeza. E o amor é uma certeza. O amor não é uma tentativa. O verdadeiro amor lança fora o medo. Por quê? Porque no amor não há medo. No amor há confiança. É aquilo que Agostinho falou. Só amamos aquilo que conhecemos. Porque o conhecer gera o amor. E o amor gera a confiança. Então, qual que é a implicação aqui desse texto? Se vocês me amam, essa é a implicação. O que Jesus está querendo colocar aqui para pesar, para reflexão? Essa primeira fala, se vocês me amam. Essa é a implicação do texto. Existe aí o que? Uma condição que Jesus está colocando na balança. Se por um acaso vocês me amam, se de fato, realmente vocês me amam, é interessante Jesus começar essa frase, que ela é curta, mas que ela é profunda, como eu falei, com essa condição, porque a sequência da frase vai fazer total sentido a partir do momento que Jesus coloca essa indagação, essa implicação aqui como uma condição. Se vocês me amam, existe uma condição aí. Não é vocês me amam, mas se por um acaso vocês me amam, né? Essa aí é a implicação de Jesus. Se de fato, se realmente vocês me amam. E aí a gente entende que esse amor não é um sentimento. Porque o próprio João, ele vai falar lá na sua carta que nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Portanto, o amor de Deus não pode ser definido como um sentimento. Ninguém entrega o filho para uma morte ali aparentemente humana, né? No nosso aspecto humano. Uma morte injusta. Ninguém entrega um filho para uma morte dessa injusta por causa de um sentimento. Tem algo muito maior do que um sentimento. Então o amor não é um sentimento. O amor não pode ser comparado como um sentimento. O amor de Deus, ele é um atributo do seu caráter, da sua natureza. Deus, ele é totalmente amor, ao mesmo tempo que ele é totalmente justo e ao mesmo tempo que ele é totalmente misericordioso. Porque na verdade, tudo que Deus ele é em totalidade, ele é em completude. Deus, ele não divide a sua natureza em características sentimentais. Não é a partir dos sentimentos que Deus se revela, é a partir da sua natureza, a partir daquilo que ele é a partir de verdades eternas, verdades que são imutáveis. As verdades de Deus a respeito do seu caráter, da sua natureza, são verdades eternas. Deus, ele não deixa de amar. Deus, ele não deixa de ser justo. Deus, ele não deixa de ser fiel. Ele é tudo isso em si e sempre será. Porque essa é a natureza eterna e imutável de Deus. Então, se por um acaso vocês me amam, esse amor aí sendo uma responsabilidade de vida e não um sentimento, e porque o amor, ele é sacrificial, né? É como disse C.S. Lewis, amar é sempre ser vulnerável. Por quê? Porque o amor, ele é sacrificial. O amor se sacrifica, se entrega, o amor se voluntaria sem troca de benefícios. Se vocês agem assim, se vocês compreendem o amor como uma responsabilidade, uma missão de vida, e não um sentimento que uma hora eu tenho, outra hora eu deixo de ter, uma hora ele está maior, outra hora ele está menor, uma hora ele mais parece com paixão do que mesmo com amor. Se a gente compreender isso como um sentimento, nós não vamos compreender o que é o amor. Mas se nós compreendermos o caráter da responsabilidade e da missão em relação ao que é o amor,
né? Um amor que se sacrifica, um amor que se entrega, um amor que se faz voluntário para colocar sobre si um peso que não é seu, para não ter benefício nenhum para si próprio. Se a gente compreender o amor a partir dessa perspectiva, e se agirmos em amor a partir disso, obedecerão aos meus mandamentos. Olha o que é interessante, isso aqui não é uma hipótese. Jesus não está colocando que obedecer aos mandamentos é uma hipótese. Não é que corre o risco de, se o cara amar a Deus, ele pode até obedecer, pode até correr o risco aí de obedecer. Não. O texto ele diz que se vocês me amam, se existe essa condição, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. O grande problema, talvez, do recebimento aí desse texto, para a nossa vida prática, não é nem a parte B, né? Não é nem a segunda parte do obedecer os mandamentos, não é nem isso. A gente ouve pessoas falando assim, até que eu queria ser crente, mas eu não sei se eu consigo cumprir as regras aí dos evangélicos. Não, amigo. O seu problema não está em obedecer às tais regras aí que você está falando. O problema está no amor que você não tem. O problema é o princípio da obediência, é a consciência dessa responsabilidade. O princípio da obediência é compreender que o amor é uma responsabilidade. Esse é o princípio. Se nós não amamos, nós não obedecemos. Se nós obedecemos, é porque nós amamos. Por que Jesus ele divide os mandamentos em duas partes? No amar a Deus acima de todas as coisas e no amar ao próximo como a ti mesmo. Ele pega lá os 10 mandamentos e aí ele divide em dois grupos agora e ele coloca a primeira parte como característica daqueles que amam a Deus acima de tudo e a segunda parte como a responsabilidade do amor ao próximo. Por que que Jesus ele faz isso? Porque se você não conhecer a fonte, se nós não conhecermos a fonte do amor, se nós não dedicarmos a nossa vida a essa fonte de amor, em amor a Deus, a gente jamais, sem condição alguma, nós vamos amar o próximo. A gente percebe o que então? Que aqui existe uma etapa. Tem uma etapa aqui para se cumprir. Primeiro, nós amamos a Deus para que depois nós possamos amar o nosso irmão, porque senão nós não conseguiremos amar o nosso irmão. Eu só consigo amar o meu próximo se eu amar a Deus. E eu só consigo amar a Deus se eu tiver sido amado por Ele primeiro. Porque de mim mesmo não nasce nenhuma partícula própria de amor. Tudo vem dele. Tudo vem de Deus. E isso deve nos levar aí para uma reflexão. Como que tem sido a nossa apresentação do Evangelho aí para essa sociedade aí tão cética? Nós estamos vivendo um tempo onde cada vez mais as pessoas elas estão abraçando o ceticismo, crendo em coisas que são contrárias àquilo que nós cremos ser a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho. Será que nós estamos apresentando aí, em meio a essa sociedade que nós vivemos, Cristo como a pedra, Cristo como um fundamento, Cristo como uma fortaleza? Ou será que nós estamos aí fomentando ainda mais a rejeição? Essa rejeição das pessoas à fé, a rejeição das pessoas a Deus, a descrença, a falta de esperança. Como será que nós temos vivido? É preciso que a gente reflita sobre isso também, sem esquecer que sempre haverá desprezo. Sempre. Aqueles que jamais se curvarão aí ao nosso Senhor Jesus, eles sempre o desprezarão. Sempre. Mas essa atitude também de desprezo, ela não é apenas característica dos que não professam a nossa fé. Não é.
A gente vai ver que o próprio Jesus, lá no Evangelho de Mateus, ele citando o profeta Isaías, ele diz: esse povo, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele está se referindo aqui aos fariseus ali da época, né, que se contradiziam ali na prática da vida em relação àquilo que eles falavam. Então, quantas e quantas vezes nós estamos abrindo a nossa boca para dizer que amamos a Deus, mas o nosso coração, na verdade, está longe dele. Não está nele. Está em qualquer lugar, menos em Deus. Menos nessa consciência, dessa responsabilidade. Nós estamos gastando aí a nossa vida em construir impérios, né, que mais parecem Babel. E a cidade, ela sente isso. Nós estamos inseridos na cidade, e a cidade, ela sente a nossa dedicação a coisas fúteis. Por quê? Porque ela espera pela manifestação dos filhos de Deus, né? Pelo cumprimento do mandato cultural, pela essência de Cristo revelado, né, por parte daqueles que se dizem ser de Cristo. Então, se nós amássemos mesmo a Deus, a gente provaria de algo sobrenatural dentro de nós. Porque esse é o efeito do Evangelho. Uma transformação interna para um impacto externo. Isso é sobrenatural de Deus. É o homem pecador sendo convencido das suas mazelas e retornando à sua origem de ser a imagem de Deus e ser perdoado, se arrepender dos seus pecados e ser perdoado. Entendeu? Isso é o sobrenatural de Deus na vida do ser humano. Então, o ponto de partida não é o que o mundo tem pensado sobre a fé cristã. Não é o que o mundo tem pensado sobre o Evangelho. Não é o que o mundo tem pensado sobre Cristo. O ponto de partida é a nossa responsabilidade de vida em amar a Deus e glorificá-lo em tudo. Se o mundo despreza, tirando o fato de que sempre haverá o desprezo, se o mundo despreza numa parte geral, é porque nós não estamos revelando a nossa responsabilidade de amar a Deus. Um amor que é sacrificial, um amor que não pensa em si mesmo, um amor que se voluntaria sem benefício algum para revelar, apresentar a beleza do Evangelho, que é Cristo Jesus sendo Deus, sendo santo, sendo perfeito, se colocando como um homem, assumindo forma de homem, sendo servo de todos. Para quê? Para trazer salvação para os maiores pecadores. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu quero orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Te peço, Pai, que a Tua palavra convença, Pai, os nossos corações, a nossa mente, e que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e partir, Pai, para uma mudança de vida, que é a partir do Evangelho. Muito obrigado pelo Teu amor que nos alcança, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, no nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e espero vê-los em breve. Amém? Agora nós queremos convidar, né, os nossos líderes de jovem, o irmão Joel e a irmã Carol, que vão vir aqui agora trazer uma palavra para os jovens. Uma palavra, porque o nosso congresso já está terminando. E eles vão trazer uma palavra de despedidas do nosso congresso. É com um coração cheio de gratidão que estamos encerrando o nosso congresso. Foram 3 dias de muito aprendizado e de muita adoração a Deus. Eu quero agradecer a todos os jovens que se esforçaram para que esse congresso pudesse ser realizado. Mesmo estando distante, mesmo sendo online, todos se esforçaram, todos deram a sua opinião. E hoje, finalizamos o congresso. Graças a vocês que realizaram, que fizeram com que ele acontecesse. Como minha esposa falou, somos muito gratos e muito felizes realmente por esse congresso que aconteceu.
Foram momentos de muito, realmente, aprendizado. E fica a pergunta, né? Como amar a Deus em um mundo que o despreza? Relacionando-se com Ele. Eu desafio a cada jovem a usar esse aprendizado desses 3 dias para buscarmos a Deus verdadeiramente, para criarmos relacionamento com Ele e amarmos a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Estamos chegando ao fim do nosso congresso. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido com tudo que foi ensinado aqui, que foi dito, que fique alguma coisa gravada no seu coração. Que Deus lhe abençoe e até o próximo congresso.